Eu vou falar para você. Se não me falha a memória, são 210 países no mundo. 210 países no mundo. Mais de bilhões de habitantes no mundo. E acreditem, o mundo sofre com depressão. O mundo sofre com ansiedade. E sabe o que é mais triste nisso? Eu disse quantos países? 210 países. Olha aí. E sabe em que lugar o Brasil está em depressão e ansiedade? Sabe em que lugar o Brasil está? Em quinto. O Brasil está em quinto lugar acerca de depressão e ansiedade. E sabe por que disso? Em primeiro lugar, se não me falha a memória, vai ser os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque eles colocam na cabeça da pessoa o que é ser feliz. E o que é ser feliz é conhecer o sonho americano. E sabe qual é o sonho americano? Ter uma casa de 2 andares, ter uma piscina e ter pelo menos 2 carros na garagem. Então todo americano luta por isso. Todo americano luta por ter essa estabilidade financeira, ter esse sobrado, ter essa piscina dentro de casa, ter 2 carros na garagem, ter os seus filhos, tudo perfeito, sem defeito algum. É este o sonho americano. E sabe por que eles estão frustrados? Porque muitos não conseguem. Não conseguem a sua casa, não conseguem a sua piscina e não conseguem os seus 2 carros na garagem. Então tem um país com mais número de pessoas deprimidas, porque deram a ele os sonhos, deram a ele o que é uma pessoa realizada, deram a ele o que é uma pessoa feliz. O Brasil, da mesma forma, vive lutando. O que você mais vê as pessoas comentando é a falta de dinheiro. Preciso de dinheiro para ser feliz. Quando eu ganhar na loteria, meu Deus do céu, ninguém vai me ver mais. Quando eu ganhar na loteria, quando acabar minha situação financeira, resolver os problemas da minha situação financeira, eu vou ser feliz. Por que Deus não manda 500 mil reais na minha conta? Por que Deus não manda 1 milhão na minha conta? Por que Deus não me ajuda? Acreditamos que se tivermos dinheiro para resolver os nossos problemas, para comprar o carro que quisermos, para comprar as coisas que quisermos, para gastarmos com o que quisermos, vamos ser felizes. E o que as pessoas mais incentivam é as pessoas comprar a Vida Cap, é as pessoas comprar Telecena, é as pessoas comprarem qualquer coisa que faz dinheiro. E tem muita gente iludido, jogando um tigrinho, achando que está ganhando dinheiro, achando que está ficando bem, porque eles acreditam que a felicidade está aí. E o que temos aí? Pessoas angustiadas, pessoas ao rumo de depressão, viciadas na droga, viciadas no álcool, porque acreditam que a felicidade está no dinheiro. A felicidade está em ter uma vida estável financeiramente. Mas Josafá não. Josafá entendia que além de ter um castelo, além de ser muito próspero, além de ter toda a riqueza que ele pudesse ter, ele entende que toda alegria não está no dinheiro. Ele entende que toda alegria não está na sua família, naquilo que ele tem em sua volta, não. Ele entende que a alegria maior é ter Deus dentro do seu coração, é ter Deus dentro da sua alma. Bendito é o nome do Deus que fez os céus e a terra. Irmão, quando eu olho para a vida de Jó e eu vejo que ele é tocado nos seus filhos, ele perde 10 filhos de uma vez. Quantos filhos eu disse? 10 filhos de uma vez, num só dia, 10 filhos morrem. Em outra oportunidade também, ele perde toda a sua riqueza financeira, todos os seus bens materiais é acabado. E quando Jó perde todos os seus bens materiais, perde todos os seus filhos, ele ainda rasga suas vestes e diz assim: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Até aí tudo bem, irmão, porque Jó tinha saúde. Jó tinha saúde. E na saúde ele olha para a esposa dele, imagino ele lutado, olhando lá a casa em que seus filhos morreu, que eu não sei se deu para pegar algum corpo para enterrar, mas lá estava ele, em luto com a sua esposa, abraçado com a sua mulher, tentando entender o momento, tentando entender a dor, mas em um momento ele está blasfemando ou dizendo algo para Deus. De repente, irmão, uma chaga vem sobre o seu corpo, uma chaga vem sobre o seu corpo, que ninguém consegue explicar essa chaga até o dia de hoje. E no capítulo 7, se não me falha a memória, ele começa a contar dessas dores. Ele começa a contar que a sua pele está podre. Ele começa a contar que os bichos estão andando por cima dele. Ele está podre, a pele dele está estourando pus. Ele está podre e ainda está vivo. A sua mulher olha para ele, não pode mais dormir na mesma cama que ele, não pode mais abraçar ele, não pode mais beijar o esposo, está podre, não aguenta chegar perto dele, e a única coisa que ele tem para se aliviar, para trazer um consolo naquele momento, é um pedaço de telha, e começa a se coçar. Jó não tem mais saúde,
Jó não tem mais seus filhos, Jó não tem mais nenhuma riqueza material. A sua mulher olha para ele e diz assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Os seus amigos chegam ali, em 7 dias ficaram só olhando ele, sem dizer uma palavra, e ele só gemia, coçando com um caco de telha. A sua mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morre. E sabe o que eu acho interessante? Eu não sei se você leu o livro de Jó, mas quando você lê o livro de Jó, em nenhum momento, pastora Thalita, você vai ver ele dizendo assim: Jesus, ou Deus, me cura desta chaga. Não tem. Você não vai ver ele falando assim: Deus, devolve os meus filhos. Não tem essa oração. Você não vai ver ele falando assim: Deus, devolve minha riqueza. Não, não existe oração. A única oração que tem de Jó é falar assim: mulher, você fala como uma louca, porque eu vou confiar nele até o dia que ele resolver tirar minha vida. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Sabe o que é interessante? É que ele fala assim: eu sei que ele ainda não saiu da posição, eu sei que Deus continua no mesmo lugar, no controle de tudo. Eu sei que o trono está habitado, eu sei que existe alguém no trono, e ainda que não tenha saúde, ainda que não tenha mais meus filhos, ainda que não tenha mais nenhuma riqueza desta terra aqui, eu sei que ele vive, e uma hora ele se levanta, uma hora ele se levanta, uma hora ele se levanta. Sabe que Deus está dizendo que o mais importante não são as suas riquezas, nem os bens que ele te deu. O mais importante na tua vida não é os teus filhos que ele te deu, não é você conseguir alguma coisa financeira, não é você conseguir um carro. É por isso que as pessoas estão deprimidas aí. Jó era para ter morrido de depressão, mas ele olha para o céu e fala assim: não, eu sei que ele vive e uma hora ele vai se levantar. Porque bem sei eu que tudo podes, ó Deus, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bendito seja Deus. Oh glória. Olha que linda essa história, irmão. Porque Josafá está vivendo um período de servir a Deus bem. Só que o seu exército não é forte, irmão. E às vezes as pessoas ficam pensando assim: por que não era forte? Porque eles eram em 12 tribos. 12 tribos eles eram. Quantas tribos eu disse? 12 tribos. Só que quando houve a separação, quando Salomão morreu, houve uma separação do reino. Sabe quantas tribos ficaram em Judá? 2. 2 tribos. Eram 12. Ficaram 2. Então eles perderam todas as forças, porque o reino de Israel era mais forte que o de Judá. O reino de Israel tinha 10 tribos. Então toda a situação financeira de Judá foi embora para Israel. Então só tinha 2 tribos lá, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então eles não tinham um exército grande. O exército deles era pequeno. E qualquer um que se levantasse contra eles do exército vizinho era muito maior que eles. E o que eles mais faziam era aliança para ter paz. Pagavam tributos às vezes para ter paz, para não ver guerra. Porque se houvesse guerra, eles destruiriam tudo ali. Eles não tinham força para vencer nenhum exército. Nenhum exército eles tinham força para vencer. Então o rei procurava ter a paz. E nós aprendemos que para ter paz nós precisamos orar e servir a Deus. E Josafá fez isso. Orou e serviu a Deus. Mas de repente, irmã Thalita, de repente, pastor Nilson, se levanta 2 exércitos inimigos. Mais um vizinho ainda, que é os exércitos moabitas e os amonitas. Se levantaram contra ele. E mais um exército vizinho também se levantou contra ele. E sabe o que é interessante? É que chegou a informação para eles assim: Josafá, nós vamos te destruir, você e toda Judá. E essa terra que você tem será nossa. Esse castelo que você tem será nosso. Esse templo, tudo que tem aí será nosso. Suas mulheres serão nossas, suas filhas serão nossas. Você será destruída. Sabe o que Josafá fez, irmão? Quando ele recebeu esta informação, eu já li para vocês aqui. Ele teve medo. Medo. Ele teve medo. Como nós temos aqui. Quando muitos de nós estamos com medo. Medo de orar. Medo de servir a Deus. Medo de se entregar. Medo. Medo do que está acontecendo lá fora. Medo do que as pessoas vão falar de você.
medo do que o seu patrão vai falar de você, medo do que a sua família vai dizer para você, das coisas que estão acontecendo na tua vida, porque vir para a igreja, irmão, sentar nesse banco e fingir que está tudo bem é muito fácil, mas só Deus sabe como está a sua alma, só Deus sabe como está a sua vida. E acredite, não é só na sua casa, tem um monte de gente se arrastando, dizendo, vivendo de aparência, mas eu vim aqui hoje pregar para um povo que com certeza vai entender o que Deus quer fazer com a tua vida aqui esta noite, e Ele quer tirar esse medo do teu coração, quer tirar esse medo da tua alma, e quer que você entenda que da mesma forma que Ele foi com Josafá, Ele é com você, dizendo: Josafá, não tenha medo, porque nessa peleja você não vai puxar a espada, nesta peleja você não vai ter que lutar, nesta peleja você não vai ter que lutar, não vai ter que batalhar, porque esta peleja pertence a mim, esta peleja pertence a mim, essa batalha não é sua, é minha. Bendito é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Oh glória. Mas olha que interessante, irmão, ele ficou com medo. Ele ficou com medo, ele não sabia o que fazer, ele não sabia como agir. Falei assim: o que vamos fazer agora? E ele olha para o seu exército, ele olha para as suas forças, e ele vê que ele não tem condição alguma. Ele não tem condição alguma. Ele olha para os seus filhos, ele olha para sua esposa, ele olha para as pessoas que estão lá fora, para aqueles que servem a ele olha para os seus soldados, e agora ele tem que passar uma informação para eles, de que eles não tinham condição alguma de vencer. Eles não tinham condições alguma de vencer o inimigo. Bendito seja o nome do Deus que fez os céus e a terra. Sabe o que Deus quer que você entenda aqui esta noite, irmão? Claramente, é que eu e você, irmão, não temos condição alguma de vencer o inimigo. Esquece, irmão, o diabo é muito mais poderoso que você, muito mais esperto do que você. Ele conhece todas as suas fraquezas, ele conhece todas as suas limitações, e sabe todas as vezes que você erra, todas as vezes que você peca. Sabe quem aponta no seu coração, sabe quem aponta na sua mente? É ele, dizendo: como você ainda é crente, como ainda você quer servir a Deus. Você está vendo a sua casa se destruindo, e você se lembra dos seus pecados, se lembra dos seus erros, que as suas escolhas são mais ruins do que boas, e aí você olha para a sua condição, e você nem tem força de orar. Fala assim: não adianta eu orar, porque Deus não vai me ouvir. Não adianta eu orar, porque Deus não vai falar comigo. Olha como está a minha vida, olha como está a minha situação. Por que Deus me ouviria? Por que Deus me atenderia? Olha aqui a minha situação, olha aqui a minha vida. Bendito é o nome do Deus que fez os céus e a terra. Mas Deus me trouxe aqui esta noite, irmão, para que você entenda que você não veio aqui me ver pregar, você não veio aqui porque para o pastor Nilson não falar que você não está vindo no culto. Não, você veio aqui porque Deus te trouxe aqui para que você entenda que a peleja não é sua, a peleja é dele, e ele te escolheu independente das suas limitações, independente das suas limitações, independente de quem você é. Ele te escolheu, ele te escolheu e te trouxe aqui esta noite para que você entenda que a peleja não é sua, mas é dele. Bendito seja Deus. Uramanda suribicodabai dequeriamahai. Uraba suribicondaramangai. E eu quero que você entenda aqui, irmão, o quão é interessante esta palavra. Porque quando Josafá ele vai orar ao Senhor Deus, ele vai começar a falar com Deus, ele fala assim: Deus, eu estou com medo. Deus, socorro. Deus, socorro. Deus, me ajuda. Deus, o que eu vou fazer? Sabe o que eu acho interessante? Eu quero que você entenda aqui esta noite. É a oração dele sábia. Porque quando ele vai orar, ele fala assim: Deus, é o seguinte, nada do que eu tenho aqui é meu. Essa terra não é minha, esse povo não é meu, esse palácio não é meu, é tudo herança tua, é tudo herança tua. Foi o Senhor que disse que ia pertencer ao povo de Judá, foi o Senhor que disse que ia pertencer ao povo de Israel, porque quando o Senhor os tirou da terra do Egito, falou assim: essa terra é sua, é herança tua. Amanda Suriabagai. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu não tenho nada aqui não,
Eu não tenho nada aqui não, tudo aqui é teu. Foi o Senhor que disse, é a tua herança. É a tua herança. Eu quero saber o que o Senhor vai fazer com a tua herança, porque o inimigo lá disse que vai roubar a tua herança. O inimigo disse que vai entrar aqui, vai destruir tudo o que é teu. O inimigo disse que vai entrar aqui e vai tomar essas terras, vai tomar esse templo. Mas eu lembro bem que o Senhor disse que essa herança é nossa. Eu me lembro bem que o Senhor tirou do Egito e disse que pertencia a nós. E agora o inimigo está se levantando e está dizendo que vai ser dele e que vai nos destruir. Sabe o que ele está dizendo? Ele está jogando a responsabilidade para Deus, entendendo que Deus é aquele que cuida e Deus é aquele que zela pela tua palavra. Sabe que eu quero que você entenda esta noite, e que Deus quer que você entenda esta noite, que quando você for orar para Deus, irmão, você tem que entender e olhar para Deus e dizer: Deus, foi o Senhor que disse que eu ia pregar. Foi o Senhor que disse que eu ia pastorear. Foi o Senhor que disse que eu ia cantar. Foi o Senhor que disse que abria a porta. Foi o Senhor que me escolheu, mesmo sabendo das minhas limitações. E agora o inimigo entrou na minha casa e quer me destruir. Deus, tudo que está aqui pertence a ti. A minha mente pertence a ti. O meu coração pertence a ti. A minha casa pertence a ti. O meu trabalho pertence a ti. O meu carro pertence a ti. Os meus filhos pertencem a ti. Foi herança que o Senhor me deu, mas o inimigo está dizendo que vai destruir. Eu quero saber o que o Senhor vai fazer, porque nada aqui me pertence, nada aqui me pertence. Bendito seja o nome do Deus que fez os céus e a terra. Deixa eu ser um pouco mais duro com você. As suas escolhas erradas, a sua bateção de cabeça para um lado e para o outro, achando que Deus vai se afastar por você, achando que Deus vai te abandonar. Você está muito enganada, porque Deus esta noite está olhando para você e está dizendo: ei, eu quero pelejar pela tua vida. Eu quero que você entenda que você é minha herança, que eu te escolhi, que eu sei das suas limitações, mas não dá para se afastar de Deus, não dá para parar de orar, não dá para parar de ler a Bíblia, porque Ele ainda continua sendo o Senhor, Ele ainda continua sendo Deus, Ele ainda continua sendo perdoador, Ele ainda continua sendo abençoador, e Ele é o único que pode derrotar o inimigo, Ele é o único que pode derrotar o inimigo e te perdoar. Ele é o único. Oramanda sou de queriamai. Oh meu Deus, sarabasuriabagai. Sabe o que Deus me diz aqui? Sabe o que Deus me diz? Deus me diz que as pessoas que estão aqui esta noite têm medo de orar. Estão com medo de orar e falam assim: eu não vou orar porque eu não vou ser ouvido. Eu não vou orar porque eu não vou ser ouvida. Olha a minha condição. Olha a minha condição. Namansuriabagai. Olha quem eu sou. E sabe o que eu acho mais lindo aqui? Josafá, depois que ele terminou a oração, irmão, é sério mesmo. Depois que ele termina a oração, pastor Nilson, ele fala assim: agora nós vamos cultuar. Nós vamos cultuar. O inimigo está lá, irmão, para destruir a vida dele. Ele falou assim: não, nós vamos cultuar. E ele começa a cultuar, e isso é lindo. E quando ele começa a cultuar o Senhor junto com a congregação, junto com as mulheres, com as crianças, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor visita um profeta. E Deus ficou tão encantado, Deus ficou tão maravilhado com o que Josafá fez, com a oração que ele fez, que Deus olha para ele e fala assim: é verdade, a herança é minha, foi eu que dei a eles. E quando ele fala, e quando ele faz um culto ao Senhor, sabe quando Deus se levanta e fala assim: olha, Josafá, faz o seguinte, fique tranquilo, porque nessa luta você não vai puxar nenhuma espada. Fique tranquilo que nessa luta você não vai precisar guerrear. Nessa luta eu guerrearei por você. Nessa luta sou eu que vou tirar o inimigo da sua frente, sou eu que vou tirar as angústias da tua frente, sou eu que vou tirar o exército inimigo que se levantou da tua casa. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Eu não sei se você vai fazer, se você fazer vai ser bem-aventurado, mas se essa noite Deus pedisse um louvor para você, o que você cantaria para Ele? E eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo de quando chegar na tua casa, mesmo as coisas estão viradas de ponta cabeça, mesmo a situação financeira estando ruim, mesmo os seus exames te assustando, mesmo os seus exames de médico te assustando, você chegar na sua casa e falar assim: ninguém liga a TV aqui hoje. Se for ligar a TV é para tocar um playback do hino que eu quero cantar para o Senhor. Sabe que Deus está esperando, irmão? Deus está esperando. Ele sabe que você está com medo, Ele sabe que você está assustado, Ele sabe, mas o que Ele espera é que você faça igual Josafá, dizendo: Deus, a minha vida não pertence
mais a mim, a minha casa não pertence mais a mim, tudo está nas tuas mãos. Eu estou com medo sim, e eu estou pedindo socorro, e você cantar um louvor, sabe por quê? Porque nesta peleja, você não vai ter que pelejar, Deus irá pelejar pela tua vida. Deus vai mudar o quadro da sua história. Mas pare de ser um crente mimado, pare de colocar a culpa no pastor, pare de colocar a culpa na irmã, no irmão. Pare em nome de Jesus. A culpa é sua, irmão, a culpa é minha. É nós que paramos de adorar, é nós que paramos de orar. Mas eu louvo a Deus do céu, porque a palavra para a tua vida na noite deste dia é Deus dizendo: você não vai ter que pelejar, você não vai ter que pelejar, você não vai ter que pelejar. Só adora. É muito lindo, irmão. É muito lindo, porque o que ele faz é só isso, irmã Thalita. O que ele faz é só isso. Ele presta um culto, e quando ele presta o culto para o Senhor, Deus se levanta e fala assim: não vai lutar, ninguém aqui vai pôr o dedo, é a minha mão que vai lutar. É a minha mão que vai fazer. E sabe o que ele fez? Uma oração e um culto, mais nada. E se você ler a história, você vai ver quem foi que venceu. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque a maior riqueza de um homem, eu já preguei isso aqui, eu acho que eu preguei isso aqui, não é possível. A maior riqueza do homem é no final do dia. A única coisa que realmente importa é se a presença de Deus está com você. É a única coisa que importa. Sabe que eu vejo aqui, irmão, que Josafá entendeu isso, e eu quero que você entenda esta palavra aqui hoje. Eu estou bem mais tranquilo hoje, porque eu quero que penetre no seu coração mesmo a palavra, para que você entenda o que realmente vale a pena. A Bíblia vai contar a história, irmão, de uma mulher que está também com medo, e está assustada com o que está acontecendo. Imagine você que o sonho, o que as pessoas ensinam de ter uma família feliz, que ser feliz é ter uma família. Imagine agora uma mulher se casando, sendo feliz, tendo 2 filhos, vivendo a sua família, vivendo a sua vida, o seu esposo servindo a Deus, o seu esposo indo para a igreja, o seu esposo servindo ao Senhor, o seu esposo profetizando. E ela tinha no final do dia o seu marido chegando todos os dias, abraçando o seu filho, levando, preparando a casa, provendo a casa, e levando os seus filhos para a igreja, levando os seus filhos para adorar a Deus. Mas um certo dia, a morte bateu na casa dela, a morte visitou a sua casa, e sabe quem ela levou? O seu esposo, deixando ela com os seus 2 filhos crescidos, mas ainda não de maior. E os seus 2 filhos crescidos estão ali, e ela começa a chorar, e agora ela vai esperar o final do dia, pastora Thalita, e ela não vai ver o marido chegando. Ela vai chorar escondido dos filhos, ela vai se lamentar, e ela vai vendo o alimento acabando da sua casa, pastor Nilson. Ela vai abrindo a geladeira e vai vendo que vai ficando vazia, vai abrindo o armário e vai vendo que vai ficando vazia, e não tem ninguém para suprir ela no final do dia. Não tem ninguém para suprir ela no final do dia. Ela está chorando, está assustada, e quando ela acha que a situação não pode piorar, porque emocionalmente ela está sofrendo, porque perdeu o seu marido, perdeu o seu esposo, perdeu o seu companheiro. Imagine ela agora deitando à noite na sua cama e começando a chorar, tentando entender a dor da morte, tentando ser consolada, porque sabe que agora não vai chegar o provedor, não vai chegar o seu marido, não vai chegar o seu companheiro. E ela está ali chorando, quando pensa que não, no outro dia está lá alguém batendo na porta da casa dela. É o credor. Existe uma dívida a ser paga, e o credor fala assim: se você não pagar essa dívida, eu não sei como vai fazer, mas se você não pagar essa dívida, se você não pagar, não quitar essa dívida, eu vou levar os seus 2 filhos embora no lugar da dívida. Está entendendo isso, irmão? Ela está sofrendo emocionalmente porque perdeu o marido, ela está sofrendo financeiramente porque não tem dinheiro para comprar, para pagar as dívidas, ela não tem dinheiro nem para comprar alimentos, e agora tem alguém dizendo que vai levar os seus 2 filhos embora. Consegue imaginar algum tipo de alegria para esta mulher? Imagina essa mulher chegando até você e desabafando, dizendo: perdi o meu marido, as coisas lá em casa estão acabando, e para piorar, o credor bateu na minha porta e disse que vai levar os meus 2 filhos embora se eu não pagar a dívida. Sabe o que é interessante? É que ela vai até o profeta Eliseu para perguntar para ele o que está acontecendo, aonde está Deus e que é que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque ela olha para sua casa agora e não tem mais alimento, pastor Nilson.
A única coisa que ela tem é só um pouquinho de azeite. E ela vai então até o profeta Eliseu. E ela chega no profeta Eliseu eufórica, sofrendo e chorando como está. E ela diz: Eliseu, Eliseu, meu senhor, o meu marido, o teu servo, o meu marido que servia ao teu Deus, o meu marido que adorava a Deus e vinha para os cultos aqui, servia ao Deus, ele morreu. E agora lá em casa existe um caos muito grande, porque o credor bateu na minha porta e disse que vai levar os meus 2 filhos embora. Eu não sei se você entende, mas esse Deus não está mais aqui, porque eu estou sofrendo emocionalmente, eu estou sofrendo financeiramente. Sabe qual é a pergunta que Eliseu faz? Fala assim: o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Em casa está pior ainda, porque não tem mais alimento lá. A única coisa que eu tenho é só um pouquinho de azeite. Quanto sofrimento está existindo agora na vida dessa mulher? Sofrimento emocional porque perdeu o marido, sofrimento financeiro porque não pode pagar a dívida que o marido deixou, sofrimento mais do que emocional, a ponto de entrar em depressão, porque vai arrancar os seus 2 filhos e vai embora, e ela não tem alimento em casa, senão um pouquinho de azeite. Aí eu te pergunto, irmão, essa mulher estava com medo de viver, com medo de entender a vida, e a vida ser mais cruel com ela ainda, levando os seus 2 filhos embora. Sabe o que Eliseu faz? Eliseu fala para ela: vai para casa e pega muitos vasos emprestados com os seus vizinhos, com quem você tiver, paga muito vaso emprestado, fecha a porta, tranca a porta, aramassuri apagai, e Deus vai agir na tua vida. Pega o azeite. Sabe que Eliseu estava falando? Vai para casa e faz um culto, vai para casa e adora, vai para casa e adora, aramassuri apagai, porque ele estava dizendo assim, ela estava tentando achar um culpado. Irmã Thalita, o culpado é Deus porque tirou o meu marido de mim. Não, o culpado é Deus porque o meu marido fez a dívida e Deus levou ele. Não, sabe que Deus estava dizendo? Sabe que Eliseu estava ensinando para ela que a culpa não era do marido, que a culpa não era da conta, a culpa não era da dívida, a culpa era dela mesmo, que ainda não tinha intimidade de buscar o Senhor. Uramanda suribicondai. Sabe o que ela faz sem questionar? Pega vasos emprestados. E quando ela pega vasos emprestados, ela chega até a sua casa, tranca a porta com os filhos, fala assim: tranca as portas e nós vamos ficar aqui. O que vai acontecer, mãe? Nós vamos cultuar, filho, nós vamos cultuar. Eu não sei qual foi o hino que ela cantou na casa dela, eu não sei qual foram os corinhos que cantaram lá. Eu só sei que quando ela descia o azeite, os vasos enchendo, os vasos enchendo, os vasos enchendo. Bendito seja o nome do Deus que fez os céus e também a terra. Ouramanda suribicai. Irmão, não pare de culpar o pastor, pare de culpar seu marido, pare de culpar sua mãe, pare de culpar seu pai, pare de culpar suas contas. O culpado é você, o culpado é você que não sabe adorar, que não sabe fechar a porta do quarto e dizer: Deus, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te servir, em nome de Jesus Cristo. Irmão, sabe que Deus está dizendo? Nessa peleja não terá que pelejar, mas é só adorar. Quando a mulher viu que todos os vasos estavam os azeites cheios, que todos os vasos estavam cheios, ela terminou o culto. Os vasos estão todos cheios de azeite. Olha que coisa linda, irmão. Os vasos estão todos cheios de azeite. Ela assustada com aquilo falou assim: Eliseu, até Eliseu falou: Eliseu, o que foi? Eu fiz um culto lá em casa lá, e os vasos estão todos cheios de azeite. O que eu faço agora? Olha o tamanho do milagre, irmão. Mulher, pega o azeite que está no vaso e vende. Você vai pegar o dinheiro e vai pagar a dívida. Vai sobrar um dinheiro. Depois que você pagar a dívida, vai sobrar um dinheiro. E sabe o que você faz com a sobra? Olha o tamanho do milagre. Você e os seus filhos vivem do resto. Você e os seus filhos vivem do resto. Era muito dinheiro ou não? Era muito dinheiro ou não? E o que ela fez, irmão? O que ela fez? Pegou um empréstimo no banco? Pegou um empréstimo com o profeta Eliseu? O que ela fez? Um culto. Um culto. E ela tinha tudo para desistir. Lamassuri abagai de queria sol, queria mirrácia. Quero orar pela sua vida. Se coloque de pé, por gentileza. Meu Deus do céu. Suriamandai de queria amassou. Olha que coisa linda, irmão. Consegue imaginar o outro dia o credor batendo na porta da casa dela? Vim buscar o dinheiro. Eu falei assim: ela estava te esperando. Estava te esperando, está aqui o dinheiro.
Eu imagino que ela foi até abusada, o pastor dizendo assim: se tiver mais terreno lá para vender, me avisa, que eu tenho dinheiro aqui. Consegue imaginar o credor assustado, dizendo: o que aconteceu? É que nessa peleja, eu não preciso lutar. Oh, glória a Jesus. Anamai dequeria sol, kirimihácia. Quem entendeu, diga amém. Coloque a mão na sua cabeça, no seu coração. Uma na cabeça, uma no coração. Meu Deus. Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. A tua palavra foi entregue aqui esta noite, Senhor Deus, e o Senhor conhece a mente e os corações. Conhece, Senhor Deus, como eles adentraram aqui esta noite. O Senhor conhece todos os medos, o Senhor conhece todas as angústias, o Senhor conhece todas as aflições da vida. E agora nós estamos lançando tudo em tuas mãos. Nós estamos tudo lançando, Senhor Deus, tudo diante de ti, tudo diante do teu trono, apresentando, Senhor Deus. Eu não sei como vai ser o final da noite desta pessoa que está aqui, do teu servo ou da tua serva que está aqui. Mas aquele, Senhor Deus, que esta noite entendeu a tua palavra, entendeu o teu propósito, fechar a porta do quarto, Senhor Deus, e prestar um culto a ti. Que o Senhor mostre o seu poder, como o Senhor mostrou a Josafá. Que o Senhor mostre o seu poder, como o Senhor mostrou a esta viúva. Bendito é o nome do Deus que fez os céus e a terra. Pai eterno, todo-poderoso, contemple as aflições dos corações. Contemple, Senhor Deus, o tamanho das angústias, o tamanho do desprezo que elas mesmas trazem para si, não entendendo que não tem nenhum valor, entendendo que as suas orações não vão ser respondidas, entendendo que o seu louvor não vai ser recebido pelas suas condições atuais. Mas esta noite, Senhor, o Senhor provou o seu amor para com nossas vidas através da tua palavra, e a única coisa que o Senhor espera é que realmente fechemos a porta e prestamos um culto a ti, pois tu és um Deus dono de toda adoração, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti. Senhor Deus, que haja testemunhos nesta casa de oração, que haja testemunhos da IPEG do Jardim Moreira, dizendo: eu fechei a porta do quarto como aquela viúva, eu fiz uma adoração como a de Josafá, e Deus pelejou por mim, Deus pelejou por mim. Deus, que haja testemunhos, e que a tua palavra seja confirmada em cada coração e em cada lar, em nome de Jesus, amém e amém, e Deus abençoe. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.